Hoje nós vamos abordar o tema ensaios físicos da qualidade de formas farmacêuticas semissólidas e líquidas. Na aula anterior nós trabalhamos, basicamente com a introdução desses ensaios, focando nas formas farmacêuticas sólidas. E agora a gente vai ampliar isso para as formas farmacêuticas semissólidas e líquidas. Bem, então basicamente o que a gente observa, de aspecto físico nesse tipo de forma farmacêutica? Além do peso médio, que é comum para todas as formas farmacêuticas, comumente a gente realiza ensaios que vai envolver medidas de consistência desses produtos, o comportamento reológico, aspectos visuais e sensoriais, medidas de pH e ponto de fusão. Bem, então começando pelos supositórios e óvulos, em relação aos aspectos visuais e sensoriais, o que se observa nesse tipo de forma farmacêutica? Se existe presença de bolhas, presença de sedimentos, se o produto está homogêneo, também na sua textura, na sua cor, se apresenta fissuras. Então esse aspecto visual é bastante importante para esse tipo de forma farmacêutica. Além disso, o peso médio, que a gente determina de maneira muito parecida com as outras formas farmacêuticas sólidas, então na farmacopeia o método preconizado prevê que se utilize 20 unidades, e nessas 20 unidades que são pesadas separadamente, o peso individual delas deve estar compreendidos no limite de mais ou menos 5% em relação ao peso médio, independente do tamanho do óvulo do supositório. Ao contrário que a gente tinha lá para comprimidos, que é depender da massa do comprimido, a gente tinha lá um percentual diferente de aceitabilidade. No caso de óvulos supositórios, esse percentual é fixo, independente do tamanho do óvulo ou do supositório. Então ele pode ter mais ou menos 5% de variação em relação ao peso médio e pode-se tolerar no máximo 2 unidades fora desses limites especificados em relação ao peso médio. Mas nenhuma unidade dentro dessas 20 pode exceder o máximo do dobro da percentagem. No caso, como a percentagem aí é de mais ou menos 5%, nenhuma unidade pode exceder essa faixa de mais ou menos 10%. Então essa é a especificação para supositórios e óvulos. Outro ensaio que é realizado para esse tipo de forma farmacêutica é o de peso e volume. Como são formas farmacêuticas que você tem uma consistência maior, então você não consegue medir, por exemplo, diretamente numa proveta. Mas existe um artifício que a gente consegue utilizar para fazer essa medida de volume. Tá? Então, o que você pode fazer? Pegar uma proveta e aí nessa proveta adicionar aí 5 ml de água, certinho. Pega uma proveta de 10. Então, você vai colocar o óvulo ou supositório nessa proveta. O que vai acontecer? Vai haver um deslocamento desse volume. E esse deslocamento de volume vai ser o volume do óvulo ou do supositório. Aí você consegue fazer esses cálculos, cálculo de densidade. Vamos tentar fazer um esqueminha aqui, um desenho, para a gente entender um pouco melhor. Então, vamos supor que eu tenha o óvulo ou supositório e eu queira, eu tenho a massa dele, tá? Então vamos supor que a massa dele seja igual a 2 gramas. Beleza. Então, como ele tem uma certa consistência, eu não consigo medir o volume diretamente, mas eu posso pegar uma proveta, por exemplo, uma proveta aqui de 10 ml, e aí eu coloco aqui certinho, de água, um volume inicial de 5 ml. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse óvulo ou supositório e vou adicionar aqui na proveta, tá? Quando a gente adiciona aqui na proveta, o que vai acontecer? Esse volume vai aumentar, tá? Então, ele vai sair de 5, vamos supor que ele foi aqui para 9
ml, tá? Então, vamos supor que aqui foi para 9 ml. E então, qual vai ser o volume do supositório? Vai ser o volume final, depois que eu adicionei, menos o volume inicial, que eu tinha na proveta. Ou seja, 9 menos 5, eu vou ter um volume de 4 ml. E aí, aqui eu consigo calcular a densidade. A densidade não é a massa sobre o volume? Então, quem foi a massa do supositório? 2 gramas. Qual foi o volume do supositório? 4 ml. Então, a minha massa, a minha densidade vai ser 0,5 gramas por ml. Então, é um procedimento bastante simples. Vamos voltar lá para a aula, tá? E aí a gente consegue calcular a densidade. Bem, outro ensaio que também não está na farmacopeia, mas às vezes a gente encontra com esse tipo de forma farmacêutica, é a determinação do ponto de fusão, né? Quando você tem bases graxas e base a partir de triglicerídeos. E aí ele recomenda aquecer, né, 200 ml de água no becker, mantendo ali mais ou menos na temperatura corporal, em torno de 37 graus, utilizando um agitador magnético, né, ali com uma velocidade de 50 RPM. É meio que uma simulação de um ensaio de desintegração. E aí você adiciona o óvulo ou supositório e após 30 minutos você vai registrar se houve a fusão completa do supositório do óvulo. Então os supositórios, né, com base graxa devem fundir totalmente na temperatura de 37 graus. Isso é uma alternativa para quando não se tem o aparelho, tá? Então aqui no caso o aparelho, né, o desintegrador de supositórios e óvulos e comprimidos vaginais, esse teste, né, ele verifica a maior ou menor capacidade dessas formas farmacêuticas de amolecerem ou desagregarem no meio líquido num espaço de tempo pré-definido. Então a gente vai considerar a desintegração completa quando o supositório óvulo apresentar dissolução completa ou separação dos seus componentes, amolecimento também acompanhado de mudança na forma ou ruptura da cápsula gelatinosa ou óvulo ou ausência, né, de resíduos sobre o disco. Então, basicamente o ensaio é esse daqui. Aqui a aparelhagem, né, é um pouquinho diferente do dissolutor, tá? É uma estrutura, o banho é incomum, mas ele tem aí suas diferenças. Então você vai colocar a unidade aqui, né? Normalmente a gente faz em triplicata, em 3 aparelhos. Coloca aqui dentro, ele tenta ver nesses orifícios, aqui já são as medidas, né, farmacopeicas bem estabelecidas. Então a gente utiliza 3 aparelhos, cada um contendo uma amostra. E aí o aparelho é introduzido no interior, um becker, né, de pelo menos 4 litros de capacidade, contendo a água que vai estar controlada a temperatura entre 36 e 37 graus. Tá? Então o becker ele é provido de um agitador com uma velocidade muito lenta. Então esse dispositivo permite inverter o cilindro, tá, sem retirá-lo da água. Então eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, né, que ele é diferente ali do ensaio de desintegração que a gente está acostumado. Tá? Então aqui vamos pegar esse vídeo. Tá vendo aqui no meio, o óvulo supositório fica aqui dentro, tá? E aí você vai ver que isso aqui vai girar, tá vendo? Ele faz essas inversões, tá vendo que é bastante lento. Bem, normalmente, como eu falei com vocês, nós utilizamos 3 unidades, tá? Esse é o aparelho que a gente tem, o desintegrador de óvulos supositórios do laboratório que nós trabalhamos, né? Então aqui tem esse banho, tá? Que vai controlar essa temperatura. E aqui, né, um becker aqui de 4 litros, tá? Onde vai estar o meio, normalmente é água. E aqui, tá vendo aquela partezinha onde a gente vai colocar o óvulo supositório. Então tudo aqui a gente controla essa rotação, a temperatura desse banho. E aí a gente, né, tem que colocar com bastante cuidado, né? O aparelho vai fazer essa inversão, né, a cada 10 minutos, então ela é bastante lenta, é diferente do que a gente está acostumado com o ensaio de desintegração de comprimidos, por exemplo.
Então o teste ele vai ser considerado satisfatório se todas as amostras apresentarem, né, desintegradas. Então o limite estabelecido. No caso, a desintegração, né, normalmente é 30 minutos para supositório, óvulo e comprimido vaginal, quando a base for hidrofóbica, e de até 60 minutos para supositório com base hidrofílica, a não ser que a monografia especifique algo diferente, mas no geral é essa especificação para esse tipo de forma farmacêutica. E aí a gente tem tipo um formuláriozinho, né, que a gente pode colocar aqui as informações, né, se óvulo, supositório, usa a forma farmacêutica, qual é o valor teórico, o valor encontrado e a faixa. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, alguns aspectos do organolético, a transparência, se ele é transparente, se ele vai ser opaco, a textura, se ela tem uma textura lisa ou áspera, se ele parece ser seco ou não, né? A aparência dele seco, oleosa ou úmida, se ele é pegajoso, se ele, o sensorial dele é plástico, o teste de fusão, o teste de solução. Então aqui é uma fichinha de especificação, um modelo que dá para fazer para esse tipo de forma farmacêutica. Bem, na próxima aula nós vamos falar, né, entrar aí em algumas formas farmacêuticas semissólidas, né, na parte cosmética.